Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 137, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema, o doutrinador, só que, como já dissemos, Hermínio Miranda está tratando aqui um pouquinho a respeito da fé, né? Um tema muito interessante. Depois ele vai voltar, sim, mais adiante a tratar do doutrinador, né? Então, que o Cristo resolve o problema. Pedem explicações, resposta do Cristo, fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Olha só. Sem a fé, sem ela, pouco ou nada podemos. Porque se você não tem fé em você, se você não tem fé em Deus, se você não tem fé em Jesus e Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora, se você não tem fé no futuro que a doutrina espírita nos esclarece, né? Se você não tem fé no futuro do eu, se você não acredita nas tuas capacidades, você atrofia. Atrofia não só o corpo físico, como também o raciocínio, o bom senso. Você já lidou com, ou você lida com pessoas atrofiadas neurologicamente, mentalmente, espiritualmente? Você já lidou ou lida com pessoas atrofiadas? Atrofiadas em que sentido, Luiz? Cegas mentalmente, surdas mentalmente, ignorantes de conhecimento das leis de Deus e das leis da terra. Aquela pessoa que xinga Deus e o mundo. Aquela pessoa que blasfema dia e noite. Aquela pessoa que fala mal de tudo. São pessoas atrofiadas, raciocínio atrofiado, mente, pensamento, sistema neurológico, as sinapses dessa pessoa nem funcionam nos neurônios dela. Tá tudo bloqueado. Mas é um estado de espírito primitivo. Ou é um estado de espírito em processo de uma subjugação. A pessoa encontra-se subjugada por influências em seu campo vibracional de espíritos vampiros, espíritos das trevas, né? Espíritos obsessores. Porque quando se fala em espíritos das trevas, inclusive todos nós somos espíritos das trevas. Mas como assim? Eu sou um espírito das trevas. Só que agora eu não me encontro nas trevas porque eu estou com a lâmpada aqui de casa acesa. Então é preciso separar o joio do trigo. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, o Luiz Antônio está nas trevas. Mas vai ver que estou sim, porque eu, quando vou dormir, eu apago a luz, eu me vejo nas trevas. A escuridão é as trevas. Agora, quantos milhões de espíritos nobres lá em meio às trevas se encontram trabalhando?
e que, no entanto, aquele breu, aquela penumbra, aquela escuridão não os prejudica em momento nenhum o trabalho. Então, conforme perguntei um dia para o professor o significado de umbral, eu perguntei mais ou menos assim: professor, o que significa umbral? Ele me disse: umbral, meu filho, umbral é o estado de consciência do espírito que se encontra em processo de evolução. É o estado de consciência. Agora eu te faço essa pergunta: qual é o teu estado de consciência? Porque na doutrina dos espíritos existem 5 obras básicas. Inclusive uma delas chama-se o céu e o inferno. Aí você me pergunta: Luiz, existe o céu, onde os anjos tocam harpas, né? Os querubim jorrando flores, né? Enfim, onde tudo cheira jasmim. Música clássica, músicas de violoncelo, músicas de harpa, 24 horas. Existe o céu. Aí vem outra pergunta assim: existe o inferno? Onde o demônio, ele enfia a pessoa de cabeça para baixo ali no caldeirão e soca ele e não dá-lhe oportunidade de redimissão. Aí eu posso dizer para você assim que, ao mesmo tempo que tudo isso não passa de mitologia, não deixa de ser uma verdade. Que existe, não existe. Não existe nem o inferno e nem o céu. Até porque, em determinados lugares, é lógico, em determinadas regiões, quando eu morrer, eu vou ser levado para o céu. Eu vou ser levado para o inferno. Não existe esse local, nem céu e nem inferno. Existe sim um local que encontra-se na nossa consciência. Nós carregamos na nossa consciência o céu e o inferno. Na nossa consciência. É o estado de espírito, é o estado de consciência do dever cumprido, onde encontra-se escrito as leis de Deus. Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: na consciência. Pois a partir deste momento, sabemos que trazemos na nossa consciência o céu e o inferno. Como você vive, como você age, como você conduz a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta. Como você se comporta com dignidade, com honestidade, você procura o máximo agir de acordo com os desígnios de Deus? Você é daquele tipo de pessoa que você bota a cabeça no travesseiro e pensa assim: não consegui abarcar todos os problemas do mundo e solucioná-los, mas o que me foi confiado pela justiça divina, eu fiz o máximo possível. De certa forma, você dormirá com a consciência tranquila. Isso chama-se o céu interior. Meu reino não é deste mundo, onde o reino de Deus encontra-se no nosso coração, na nossa consciência tranquila do dever cumprido.
Você é daquelas pessoas que não cumpre o dever, que não age de acordo com os desígnios de Deus? Como você resolve os problemas na tua vida? Negativamente? Você é uma pessoa péssima? Enfim, é o agouro? Pode ter certeza assim, de que esse é o inferno. Você traz o inferno dentro de você. Você traz o umbral dentro de você. Então o céu e o inferno, o paraíso e o inferno, nós trazemos dentro da nossa consciência. Toda vez que nós agimos no bem, toda vez que nós agimos no mal. E tem pessoas que dizem assim: eu, quando morrer, quando eu desencarnar... Engraçado que eu já ouvi muitos espíritas dizendo assim: eu, quando desencarnar, eu não quero passar pelo umbral. Ai, meu Jesus amado. Gente, se até Jesus... presta atenção, hein? Com todo respeito. Se até Jesus, que é Jesus, depois que deixou o corpo físico aqui na Terra, e que depois ele, desintegrou ele, até Jesus, que é Jesus, passou pelo umbral. Luz do céu, pelo amor de Deus, você está excomungado. Pera lá, gente. Bezerra de Menezes passou pelo umbral, o professor Eurípides Barçanufo passou pelo umbral, Madre Teresa de Calcutá mandou-se. Agora eu vou jogar para o lado dos católicos também, para eles raciocinar um pouquinho, porque é a falta de raciocínio que leva as pessoas a julgar mal a situação. Padre Donizete Tavares de Lima, todos os papas, quando morreram, eles passaram pelo umbral. Francisco de Assis passou pelo umbral. Joana d'Arc passou pelo umbral. Todos os apóstolos do Cristo, inclusive Paulo, passou pelo umbral. Chico Xavier passou pelo umbral, gente. Luiz, você está obsidiado. Você está com o diabo, como está dizendo aqui no livro. Você está com o diabo no couro. Vocês não esperaram eu terminar? Passar é uma coisa. Estacionar é outra. Estacionar, nós já nos encontramos estacionados no umbral. Porque você sabe que a crosta da Terra recebe a primeira faixa umbralina. Então, nunca que deixamos para trás a Terra sem que tenhamos que romper essa camada densa que circunda todo o globo terrestre, que se chama regiões umbralinas. Por isso, esses que acabei de dizer, todos passaram pelo umbral, inclusive o Cristo. Passar. Você quando, por exemplo, você vai ao toalete tomar um banho, não é? E você sai do toalete, você não passa pelo closet e depois você vai até o seu quarto. Então, você passou pelo teu closet, não é? Agora, tem uns que ficam parados no closet. Tem uns que ficam parados. Esta é a minha questão, sou eu. Eu vou ficar parado no umbral. Vó já me falou isso. Há uns tempos atrás, levei o conhecimento dela, ela falou assim: meu filho, não pense assim. Continue trabalhando, porque até lá pelos 90 anos, você consegue, em 300 anos, que você ainda tem que permanecer nas regiões umbralinas, você consegue, até os 90 anos trabalhando conforme você trabalha, você consegue eliminar mais 150 anos. Eu falei, mas quer dizer que depois mais 150 anos eu vou ter que estagiar no umbral? Sim, você vai dar sequência no estágio qual nele você já se encontra. Porque no umbral você já se encontra, meu filho.
Então você conseguiu entender? O Chico Xavier passou pelo umbral. Passar. Né? Passou por essa faixa. Tchum. Tchum. Pronto. Agora, eu não. Eu aqui me encontro no umbral e depois que eu desencarnar, eu vou continuar no umbral, vó disse, por mais 150 anos. Então, a importância do conhecimento, porque aí a gente aprende a discernir, a separar uma coisa da outra. Então, olha só, respostas, fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Com ela, nada é impossível. Com ela, nada é impossível. Você tem fé? Você acredita no futuro do espírito? Você acredita em você? Você acredita nas suas capacidades? Então nada te é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possuía autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então, olha o que Hermínio aqui está dizendo. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possuía autoridade moral. Jesus. É uma afirmativa dele. Ele podia nos dizer isso. Ele podia dizer isso. Porque ele tinha moral. Vamos usar passado. Ele tinha, naquele momento, moral para dizer isso. Então, conforme já dissemos aqui várias vezes, o doutrinador, ele precisa ter conhecimento dos desígnios de Deus. Não 100%, conforme já dissemos também em outros vídeos. Ele precisa ter um pouco de amor, mas ele precisa ter moral. Conhecimento, amor, moral é a base para um bom trabalhador. É um exemplo. Então, se você tem moral, não significa imposição, mas aquela moral tua barra o negativo. Marcos narra o episódio no capítulo 9, versículo 14 a 29. Jesus cura o infeliz possesso, né? Que aqui Hermínio Miranda está tratando possesso, mas o espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe que Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele aboliu esse termo possessão, possesso, e sim, no lugar de possessão, no lugar de possesso, ele substituiu por subjugação. Você sabe disso, né? Então, eu só estou relembrando você, por isso não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque você já tem conhecimento disso, né? Então, Jesus cura o infeliz possesso, que segundo o Pai era possuído por um espírito mudo. Isso existe sim, por um espírito mudo. Ora, que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado, né? Então, existem espíritos obsessores que nos causam todos esses transtornos neurológicos, fisiológicos. Quando, como por exemplo,
a epilepsia. A epilepsia é lógico que estudada pela medicina na Terra, através dos exames, eles já conseguiram detectar um transtorno neurológico através de um conflito hormonal na hora da crise epiléptica, né? Epilética. Tá bom. Porque naquele momento ali junta-se tudo, né? Mistura. Eu vou usar esses termos para ficar mais fácil. Ocorre uma eclosão de hormônios, então a pessoa fisiologicamente, neurologicamente, ela entra em crises convulsiva, o epiléptico, você sabe disso. Mas a causa que só o espírita conhece, a causa da epilepsia é a presença de espíritos obsessores no seu campo vibracional. O epiléptico é um ser muito endividado que contraiu muitas dívidas no passado, em outras existências, dívidas terríveis. Por isso, traz consigo vários obsessores esses que geralmente atingem no campo vibracional do encarnado as áreas correspondentes ao sistema endócrino e também o sistema neurológico, que é onde corresponde todas as glândulas responsáveis pelos hormônios no corpo humano. Então, a presença dos obsessores no campo vibracional do encarnado, atacando eles, essas áreas que acabei de dizer, leva aquele conflito hormonal e é onde o paciente entra em crise convulsiva. Pois bem, existem os medicamentos psiquiátricos que não deve deixar de fazer uso. Nunca que pare um tratamento de forma nenhuma sem orientação médica. O médico da medicina da Terra, quem orienta quando começa e quando para o tratamento. Não creia nesses espíritos pseudos charlatões por aí que vive impedindo as pessoas de tomar medicamento, porque isso é um crime. Esses médios, com todo respeito, que trabalham com esses espíritos que se dizem mentores, que proíbem as pessoas de tomar medicamento. Eu estou dizendo que eu conheço muitos médios que trabalham com esses mentores. Esses médios tinham que ser presos. Tinha que prender esses médios. Por que prender? Ah, mas é o espírito que pede através dele. Mas ele é que é o responsável. Toda a comunicação dos espíritos, tanto espíritos atrasados, tanto espíritos charlatões, tanto espíritos evoluídos, através do médium. O médium é que é responsável devido à sua disciplina, responsabilidade, caráter, moral, conhecimento, amor. Então, se o espírito está ali proibindo medicamento de tudo quanto é lado, é porque o médium não tem disciplina e ele é avesso aos estudos das 5 obras da doutrina dos espíritos. Quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Então tem que pegar esses médios e prender eles. Porque assim, vou usar outro termo pejorativo, assim eles tomam vergonha na cara e quando deixa ali o presídio, eles optam pelos estudos. Porque se não estuda, volta para a cadeia de novo.
Não tem essa. Então, a crise epiléptica, a psiquiatria, essa ciência maravilhosa, né, que é a psiquiatria, eles estudando esses transtornos todos, então eles chegaram à conclusão de alguns medicamentos que controlam aquele fluxo daqueles hormônios em excesso. Então a pessoa que sofre de crises epilépticas, ele faz uso constantemente de medicamentos, de barbitúricos, né? De medicamentos para epilepsia e tudo mais. Mas é aconselhável que o epiléptico, né, ele busque também um tratamento na casa espírita através da água fluidificada, fluidoterapia, né, o passe, né, enfim, passe, água fluidificada, assistir uma palestra na casa espírita, porque a doutrina nos recomenda, é preciso cuidar do corpo e do espírito. Então, quem cuida do corpo é a medicina da terra. Quem cuida da alma, a doutrina dos espíritos nos orienta como devemos agir, como devemos nos comportar através do caráter, do conhecimento e do amor, o que através desses 3 fatores nós conseguimos um certo equilíbrio, né? Então é de extrema importância que a pessoa busque tanto a medicina da terra, a psiquiatria, né, e outros especialistas, mas que não deixe também de buscar a parte espiritual numa casa espírita séria. É aí que mora a questão. Então, até o próximo dia, até o próximo vídeo, onde retornaremos aqui a sequência desse assunto a respeito da fé, né? Que depois, mais adiante, dá-se sequência no tema O Doutrinador. Até o próximo vídeo.